Então, primeiramente, nós vamos unir a frente, tá? Então, a frente eu vou unir primeiro esta carreira aqui, ó. Nessa linha aqui. Depois, eu vou vir com o fundo e vou unir esta linha aqui do fundo, tá? Então, nós vamos começar unindo aqui a frente. E aqui essa cor, que vai ser a cor base, que vai ser toda a volta, a união e a volta da bolsinha, tá? Da necessaire. Então, a minha cor vai ser essa aqui, mas aí você vai escolher uma base de acordo com o que as cores que você escolheu, tá bom? Então, a gente vai fazer o que primeiro? Primeiro, eu vou pegar os dois aqui, ó. Eles estão aqui todos virados de frente pra mim, pra cima, tá? Então, ó, eu coloco os dois assim. Vou aqui, ó, nós temos aqui duas correntes, que nós fizemos em todos os cantos duas correntes. Eu vou pegar na segunda aqui, ó, ou melhor, na primeira, são duas. Eu vou pegar na primeira desse lado e na primeira deste lado. Tá dando pra ver? Certo? Então, primeiro eu vou pegar nessas duas aqui. Por baixo, eu deixo a minha linha por baixo delas e vou trazer aqui pra frente. Opa. Aqui por baixo eu trago, se você quiser fazer um nozinho inicial ali também dá, eu não costumo fazer. Certo? Puxei aqui. Sempre por baixo este fio. Vou pegar na próxima. Ó, eu peguei na primeira. Vou pegar na próxima, sempre deixando uma laçadinha pra lá, pegando na laçadinha de baixo, ó. Na laçadinha de baixo. Vou lá embaixo, trago o fio. E faço um ponto baixíssimo. Na próxima, vou sempre pegando o mesmo... Se eu tô pegando o primeiro ponto aqui, eu pego o primeiro ponto do verde. Se eu pego o segundo ponto aqui, eu pego o segundo daqui, tá? Pra ele poder ficar certinho os pontos. Então, não posso pular nenhum ponto, né? Pra poder dar certo agora aqui no final. Então, aqui, ó, eu tô pegando o ponto da segunda carreira, do segundo pontinho aqui, né, ó. Deixo essa alcinha pra lá, pego a de baixo. Tô no segundo aqui, deixo a alcinha pra lá e pego no de baixo. E vou trazer pra frente e fazer um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto, pego a de baixo, no outro pego a de baixo, vou lá embaixo, trago a linha e faço um ponto baixíssimo. Ele vai ficando assim, ó. Certo? Ó, agora eu já vou começar a fazer os próximos 3 aqui, ó. Então, pego no primeiro, sempre na alcinha de baixo, ó, os 3 aqui, pego na alcinha de baixo. Trago esse pontinho pra frente e faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez, ó, no próximo ponto, no próximo de cá, vou lá, trago, passo por dentro das alcinhas e faço baixíssimo. O próximo, a mesma coisa. Pego de cá, pego de lá, trago o fio lá de baixo e faço um ponto baixíssimo. Olha como fica perfeita essa união. Depois, na frente, vai ficar super bonitinho. E assim, a gente vai seguir fazendo em todos os pontinhos, sem pular nenhum, sem pegar duas vezes no mesmo, né? Vai vendo certinho pra sair sempre na mesma direção
Ó, tá vendo? Tô pegando os mesmos pontos, ó, né? Pra ficar na mesma direção certinho, pra não faltar e não sobrar nenhum ponto. Ó. Pego de lá, pego de cá e baixíssimo. Pego de lá, pego de cá, baixíssimo. E assim nós vamos seguir até o final da carreira. Chegando aqui ao final, fiz o último, mas aqui nós temos as duas argolinhas, as duas correntinhas. Eu vou fazer na primeira de lá e na primeira de cá. E vou fazer o ponto baixíssimo, esse é o último ponto. A outra argolinha, a outra correntinha é relacionada ao lado de cá, tá? Então, eu fiz na última. Agora, nós pegamos os outros dois aqui, ó, tá vendo que eu já deixei separado? Pego os outros dois. Por baixo também aqui, a minha linha fica sempre ali embaixo. Eu vou pegar a primeira, aqui, ó. Nós fizemos duas aqui, né? Duas correntinhas. Uma é referente ao lado de cá e a outra é referente ao lado que eu estou fazendo aqui a união. Então, eu pego nela e, ó, são duas, então eu pego nessa daqui. Essa é referente a este lado daqui. Pego nesta, puxo o fio lá de baixo, ajusto aqui. Pra não ficar ó, ficou um pontão aqui, então, eu vou ajustar aqui pra não ficar esse pontão. Antes de finalizar, eu vou dar uma ajustadinha aqui. Pra não ficar um ponto muito largo. Senão ele vai ficar desproporcional, né? E fecho. Ó, tá vendo? Ó, tô assim, ó, mesma coisa. Essa linha fica lá pra baixo. Venho aqui, pego o lado de lá, o lado de cá, puxo a minha linha lá de baixo e faço ponto baixíssimo. E ele tá ficando unido assim, ó. De novo, pego o lado de lá, pego o lado de cá, ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo em todos os pontinhos até chegar lá no final novamente. E aí, eu volto com vocês de novo pra gente fazer novamente aqueles outros dois. Aí, eu uni as duas, né, os dois quadradinhos, e agora nós vamos unir esse aqui, ó. A mesma coisa. O fio fica lá embaixo, pega esses dois aqui. Vamos pegar a correntinha do que é referente ao lado de cá, que é a primeira, e a correntinha referente ao lado de cima também. Vou puxar o meu fio lá de baixo. Só o primeiro aqui que é meio complicadinho, mas os outros já ficam mais fáceis, né? Ó, uni já primeiro, este fio sempre pra baixo. Vou pegar o segundo e o segundo ponto e trago o fio pra cá e faço um ponto baixíssimo. No próximo, o de baixo e trago pra cá, ponto baixíssimo. Mais uma vez. Ó. Deixo sempre uma alcinha pra cima. E ele vai ficando com essas alcinhas aqui, ó. Porque eu pego só a alcinha de baixo. Tá? Então, vou seguir até o final. Deixa eu arrumar aqui. A gente vai seguir até o final aqui. E depois, a gente pode cortar o fio, tá? A hora que chegar aqui no final, eu mostro. A gente corta o fio e termina e para por aí, ok? Cheguei ao final aqui. Fiz o
o penúltimo ponto. O último é o da correntinha, tá? Então, não pode esquecer de fazer esse daqui da correntinha, ó, que é a primeira correntinha de um lado e a primeira correntinha do outro, porque esta outra correntinha é referente a este lado. Então, essa aqui, a correntinha, é o último ponto, certo? Então, aí, a gente terminou aqui de unir esta parte, que é a parte da frente. Então, nós vamos pegar, cortar aqui. Não corte um fio muito pequeno, que nós vamos usar depois, tá? E só faz assim, ó, só puxa. E deixa esses dois fiozinhos aqui do lado, que nós vamos depois utilizar, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer com o fundo, tá? Esse aqui é o fundo, que eu separei para fazer o fundo. Então, eu vou unir o fundo aqui. Do mesmo jeito, pego o fiozinho, puxa aqui, né? Uma alcinha da correntinha de cá e a correntinha de cá. Puxo o fiozinho lá de baixo, deixando um pouquinho de fio aqui pro lado de cá, ó, tá? E vai seguindo fazendo os pontos baixíssimos. Puxa o fio, traz pra frente e faz o... Este é o primeiro, dá uma ajeitadinha aqui, ó. E vai continuar fazendo da mesma forma que nós estávamos fazendo até agora. Certo? Vamos unir esses três aqui, que aqui é a parte do fundo. E depois eu volto para mostrar para vocês. E aí, nós juntamos, ó, a frente, né? E aqui é o fundo, tá? Então, eu já juntei a frente e o fundo. Agora, nós vamos juntar a parte de trás, que é as costas, que vão ser mais 6 quadrados. Vão ser mais esses 6, ó. Serão mais 6. E depois que eu emendar estes 6 aqui, igual eu fiz com a frente, nós vamos emendar aqui no fundo, tá? Do mesmo jeito, ó. Vai ser a frente, o fundo e atrás. Eles vão ficar emendados todos assim, ó. Agora, emenda aqui. Aí, nós vamos ter este compridão aqui, ó, que é a frente, fundo e costas, ok? Então, vou emendar e volto com vocês. Bom, emendei tudo, o fundo, a frente e as costas. Ele vai ficar assim, ó. Aqui, frente, fundo e a parte de trás. Agora, nós vamos começar a emendar esta parte aqui, ó. Da mesma forma que nós emendamos todas essas aqui. Então, nós vamos começar por aqui. Coloco o fio por baixo do trabalho. Vou pegar a primeira laçadinha de lá, a primeira laçadinha de cá. Vou trazer o fio lá de baixo, porque ele precisa ficar lá embaixo. E aí, a gente vai pegando, ó, pelo buraquinho aqui, ó. Vou segurando ele aqui. Ó, pode segurar até por esse aqui primeiro. Pra poder dar firmeza aqui, então, a gente pega o primeiro de lá, o primeiro de cá. Puxo. Puxo pela outra argolinha e faço um ponto baixíssimo. Ajusto aqui, ó, o fiozinho que ficou aqui. E vamos começar a fazer a mesma coisa que nós fizemos ali do outro lado. Ponto baixíssimo, um de lá, um de cá. Puxo o fio. Ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo
até aqui. A hora que chegar aqui, eu venho para mostrar para vocês. Eu fiz o meu último pontinho aqui. Agora, sobrou um aqui bem no cantinho, ó. A gente pega ali e pega o daqui, para poder fechar e não ficar um buraco aqui. Certo? Vou desmanchar, fazer de novo, ó. Tem um último aqui deste lado e um deste lado. Então, eu pego lá, pego aqui, trago o meu fio lá de trás, agulha, e faço o ponto baixíssimo. Não pode deixar de fazer esse último para não ficar um buraquinho. Aí, eu vou fazer um em cima, vou pegar aqui, ó, no meio do ponto baixíssimo dessa carreira de cá, tá vendo, ó? Tem um aqui na mesma direção, eu pego aqui, aí eu já entro aqui, ó, no primeiro pontinho desse lado, no primeiro pontinho desse lado, que é pra deixar bem fechadinho. Porque se eu não faço isso, ele fica um buraquinho ali. Então, eu volto aqui, ó, e faço baixíssimo por cima. E agora, continuo do mesmo jeito, um de lá, um de cá, trago o fio de baixo, ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo a mesma coisa. Chegou aqui, ó. A hora que eu chegar nesse canto aqui, ó, tá vendo, ó? Tem uma argolinha aqui e uma argolinha aqui. Então, pega aquela lá, essa e faz. Venho aqui dentro desse, pego a argolinha de lá, pego a argolinha de cá e faço mais um. Então, ele fica assim, sobreposto. Ele fica por cima, ó, tá vendo? E fica bem bonitinho, ó. Não fica buraco. Então, não esqueçam de pegar as argolinhas que estão bem no cantinho e as argolinhas que estão bem no cantinho do lado de cá, tá? Então, eu vou fazer até o final e volto. Então, nós unimos, né, a frente, as costas e o fundo. Agora, nós vamos colocar a lateral. A lateral, nós vamos começar pregando daqui, tá? A gente vai pregar a lateral num canto, depois nós vamos virar ela aqui, ó, e vamos pregar o fundo, e aí a gente já vai vir pregando o outro lado, tá? Então, vamos começar pregando aqui, ó. A gente vai começar nesse canto aqui. É a mesma coisa, tá? Vem com a linha por aqui, pego um de lá, um de cá, e a linha aqui por baixo. Ajusta. E vamos iniciar aqui, ó. Pega lá embaixo, traz, passa pelas duas argolinhas e faço o ponto baixíssimo. Ajusto aqui, e aí eu vou continuar. Então, a gente vai pregar este lado da mesma forma. Você vai pregar este, vai unir e pregar este, tá? A hora que chegar aqui no fundo, eu volto. Eu preguei uma lateral da mesma forma. Agora, essa parte aqui é o fundo. A lateral, ó, o fundo faz assim, tá? Pra ficar aqui, ó, lado, fundo e lado. Então, nós vamos virar o trabalho com a linha lá embaixo mesmo. Vou pegar na primeira e na primeira daqui. Que é o fundo. E vou fazer a mesma coisa até o outro canto lá. Deu pra perceber, ó? Então, esses fiozinhos vocês vão deixando, tá? Aí, ó, ela vai fazer a curvinha pra vir
pra fechar aqui o fundo. Então, é a lateral e o fundo, tá? Então, vou chegar até aqui e vou fazer a mesma coisa subindo, pregando as laterais aqui, ó. Tá? E vou chegar até aqui. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá? Temos, então, aqui a lateral, o fundo e a outra lateral. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa do lado de cá com os dois outros quadradinhos. Então, eu começo daqui, uno essa parte, vou unir o fundo aqui, né? E a outra lateral aqui, até chegar lá, tá bom? Terminei, então, de pregar os lados, embaixo, os dois lados. Tem um cachorrinho fazendo barulho com o brinquedinho aqui. E aí, faltou emendar aqui, né? Porque nós fizemos assim, assim, assim. Então, esse lugar aqui a gente vai ter que emendar. Então, nós vamos aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Na primeira argolinha daqui. Vamos trazer o fio lá de trás. E agora, fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo um de lá, um daqui, puxo e faz o pontinho baixíssimo. Um de lá, um daqui, pego o fio. Epa. Trago o fio pra cá. E faço um baixíssimo. E isso nós vamos fazer até o final lá. É a mesma coisa. Você só vai engatar o fio aqui no cantinho. E vai seguir fazendo os pontos baixíssimos, ajustando, né? Até chegar aqui. Hora que chegar aqui, você vai deixar o fio assim, tá? Prontinho, gente, ó, fiz a união dos lados, né? As duas laterais aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer pra esconder este fio aqui. Pra ficar com um acabamento bem legal, a gente vai colocar esse fiozinho que sobrou numa agulha de tapeceiro. Aí, nós temos aqui, ó. Terminei aqui e temos esse daqui, né? Que foi o que a gente fez pra emendar a lateral. É só você vir por baixo do ponto aqui. Pega um outro aqui, volta, ó, por outro lado. E a gente simula um fechamento aqui, ó. Vou lá pra trás, no meio, ó. Passei por aqui, voltei por aqui e vou entrar aqui no meio deste de baixo aqui, da onde saiu o fio. E vou lá pra trás. Ali atrás, ó, ele fica como se eu tivesse feito um outro ponto aqui. Então, fica um acabamento bem bonitinho, ó. Então, a gente vai fazer isso aqui em todos os cantos, ó. Pra isso que a gente deixa esse fiozinho aqui, que é pra gente utilizar pra fazer isso, tá? Então, a gente vai fazer em todos os fiozinhos aqui. Estes daqui, ó, a gente só põe pra trás, porque aqui a gente não vai fazer nenhum acabamento, a gente vai fazer só o acabamento depois, né? Coloca todos eles pra trás, arremata, e aí a gente volta pra terminar a parte de cima, tá bom? Eu terminei de fazer a junção dos quadrados, né? Já fiz o arremate aqui por dentro dos fiozinhos que ficaram. Então, agora nós vamos fazer a parte de cima. Eu sempre começo aqui pelo canto. Isso aqui também não tem segredo. A gente pega o fio escolhido, né? Eu escolhi a mesma cor do fio que eu fiz a junção aqui. E nós vamos fazer pontos baixos em toda a extensão, tá? Pontinho baixo.
um pontinho em cada ponto de base. Vou seguir com a mesma agulha número 3, tá? Um pontinho em cada ponto de base, até chegar aqui na junção. Gente, tá com tempo de chuva e tá com barulho de trovão. Então, se vocês escutarem os barulhos aí, é o trovão. Agora, hora que eu chegar aqui nessa ligação aqui, percebam, ó, que ele sempre dá uma quedinha assim, né? Não fica retinho. Então, para ficar reto, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer neste buraco um meio ponto alto. No meio, onde tem a união, eu vou fazer um ponto alto, pegando bem aqui no meinho, ó. Um ponto alto. E meio ponto alto no outro buraquinho do quadradinho seguinte. Aí, ele fica retinho, tá vendo? Não fica aquele bauladinho. E sigo normalmente fazendo ponto baixo, até chegar na outra ligação aqui, que também faremos um meio ponto alto, um ponto alto e meio ponto alto. E segue fazendo ponto baixo, tá? Então, vou fazer até o final aqui e volto com vocês. Terminei aqui, fiz 5 carreiras de ponto baixo. Agora, a última carreira, nós vamos fazer de ponto baixíssimo. Então, eu já venho no primeiro pontinho aqui e já faço baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos para nós fazermos um acabamentinho aqui em cima. Ponto baixíssimo, a carreira toda, ela vai ficar assim, ó, com pontinhos baixíssimos aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo a minha aqui até o final. Chegando aqui, nós arrematamos o fio, tá? E colocamos ele pra dentro, arrematando aqui. Terminei a minha carreira, todinha de ponto baixíssimo. Fiz o meu último ponto, corto o fio e puxo todinho pra cima. Agora, nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro. Vou colocar o meu fio. Nós vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto que nós fizemos, de cima para baixo, puxo e volto dentro do último pontinho aqui, ó, onde eu saí o fio, ó. Por aqui, vou lá para trás. E aí, eu simulo um pontinho aqui, e aí fica com o acabamentinho aqui perfeito. Venho aqui por trás. Faço o acabamento aqui, ó. Dou um nozinho aqui embaixo. Como eu forro as peças, então não tem problema deixar aparente aqui, que fica mais forte, né? E prontinho, ó. Tá terminada a nossa necessaire. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o forro. Eu não tenho muito domínio com o forro, mas eu vou mostrar como eu faço, tá? Pra fazer o forro delas.